Obrigado, senhora presidente Marisol, membros da mesa diretora, senhores e senhoras vereadores e todos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Diante de tantas demandas, diante de tantos assuntos, diante de tantos apelos, nós sabemos o quanto Caxias do Sul precisa caminhar e estar nessa direção para que ela tenha um desenvolvimento da forma que realmente ela merece. Festa da Uva, vereador Felipe Gremelmaier, é de fato uma demonstração de uma retomada de um grande apelo que esta casa e também a cidade de Caxias fazia há muito tempo, para que nós venhamos de fato avançar no que diz respeito ao turismo. Nós sabemos o quanto é preciso nós explorarmos esta matéria do turismo, principalmente no turismo do nosso interior, onde nós temos belezas naturais para poder apresentar àqueles que vêm nos visitar. E nós sabemos que a Festa da Uva é uma das nossas características para que possamos demonstrar de fato o que é Caxias do Sul. Caxias do Sul, aonde tem um grande setor metal mecânico e que tem sido exemplo aí para muitos países e também para o nosso Brasil. Agora, nós também não podemos deixar de aqui falar de qual legislatura, vereador D'Ambrosio, e vereadores e vereadoras, e qual governo que tiveram coragem para promover aqui uma PPP de iluminação pública e também uma PPP da educação, principalmente no que diz respeito nesse grande gargalo que é da educação infantil, aonde vai condicionar com que o município, seja qual for o governante que esteja à frente, fazer com que haja uma redução do nosso déficit da situação das vagas da situação infantil, a qual nós tivemos aí, acho que o mês passado, pelo Ministério Público, posto para o município comprar 3.000 vagas para a educação infantil. Aonde muitas vezes essa judicialização chega em momentos aonde o município já tem outros gargalos a serem para resolver e recebe esse tipo de notícia. Mas nós sabemos o quanto é importante avançar no que diz respeito a isso. E é importante essa discussão porque já começou aí uma reforma de uma escola com uma situação modulada, demonstrando os novos tempos, aonde realmente é a caminhada do avanço e de que realmente as cidades do porte de Caxias precisam entender o quanto é preciso investir nestes implementos e principalmente no que diz respeito à educação. Estava falando com o responsável de Carlos, que foi ex-vereador dessa casa, que está ali à frente do setor da iluminação, e me falava com agora o início dos trabalhos desta implementação da PPP, parceria público-privada, no que diz respeito à iluminação, que a empresa já deu início, então, start dos trabalhos e, juntamente ali com a organização do setor da iluminação, D'Ambrosio, já foi feitas várias trocas de lâmpadas. Só para a gente ter uma ideia, ontem, no Beltrão de Queiroz, no Imigrante, no Planalto, no Serrano, Jardim Eldorado e vários outros bairros, nós temos aí aproximadamente nesse mês de fevereiro aí, quase chegando a 300 trocas de lâmpadas, né? E eu estou pedindo a gentileza para a gente ter uma ideia de histórico e quero trazer nessa casa o que foi feito já em janeiro, diante de uma demanda que nós temos aí represada e que precisamos de fato dar resposta à população. Porque quando nós falamos de iluminação pública, nós falamos, vereador D'Ambrosio, não apenas de embelezamento da cidade, mas o principal de tudo, a segurança pública. Porque uma cidade iluminada é uma cidade segura, é uma demonstração de uma cidade bem cuidada.
E este é o propósito, e por isso nós aqui, de uma forma unânime, praticamente votamos para essa parceria público-privada da iluminação, como também da educação infantil, entendendo que para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade, os governantes precisam avançar no que diz respeito a esses temas. E nós percebemos que não teria como 50 mil pontos de luz serem feitos apenas com o nosso corpo técnico que tínhamos. Eles estavam dando conta, fazendo sim um excelente trabalho como fazem, mas para que a gente pudesse fazer com que Caxias de fato se tornasse uma Caxias do presente e do futuro, precisávamos de algo mais. E este algo mais foi esta parceria. Outra demonstração foi de que vários governos também estavam tentando promover a situação do monitoramento, cercamento eletrônico, enfim, e nós implantamos também esta linha de segurança, a qual já nos inícios aí de meses já deu uma grande resposta no que foi aquela infelicidade que aconteceu naquele sequestro que teve daquele garoto. E este cercamento eletrônico, este monitoramento já deu esta resposta da importância que tem a efetividade de assuntos como esse, que a gente pode dizer macro. Nós sabemos que para fazer bem feito demora um pouco, porque não existe qualquer que seja aquele que esteja à frente no Poder Executivo que possa solucionar ou dar alguma solução a situações como saúde, educação e segurança pública da noite para o dia. São respostas que, de fato, às vezes é um pouco demorada, mas para que ela, de fato, seja bem feita, ela também precisa ser feita com responsabilidade jurídica. Porque se o governante toma algumas medidas de alguns anseios sem o respaldo jurídico, amanhã depois ele pode estar respondendo por improbidade administrativa. Então são coisas que é importante a discussão, como foi a importância do que o vereador Rafael falou, que é com as pessoas que vivem em situação de rua. É algo que a nossa Fundação de Assistência Social também tem feito um grande estudo, tem trabalhado em cima deste tema, e o que eu posso aqui sugerir é que, independentemente desta medição, desta área que está sendo sugerida para fazer essa construção, nós podemos, em paralelo, vereador D'Ambrosio, aprovar aqui, sim, o projeto, aonde nós possamos, então, permitir com que a gente possa ter, então, esta área definida para que seja feito esta construção. Só parte. Vereador, eu quero agradecer e parabenizar a diretora da FAS, os servidores, a Cristiane, né, duas Cristianes, que estão liderando esse projeto, né? Mas a gente, é que a FAS ela fica amarrada, porque mesmo tendo a boa vontade de executar esse projeto, precisa... E pelo que o Frei Jaime tem falado, a vice-prefeita Paula e o secretário Cassina que se responsabilizaram de dar essa celeridade. Porque não adianta a gente buscar recurso, a FAS tem interesse em avançar e não tiver esse projeto. E o senhor sabe, né, vereador, que naquele governo que o senhor estava lá, cercearam o Recanto da Compaixão. E foi depois, no momento que o Cassina teve, que veio para essa Câmara. Então, daqui a pouco vai o que nos avizinha, a gente não sabe, né, e não seja o projeto aí de preferência do futuro, né, governo. Então, nós precisamos, quanto antes, ter esse projeto nas mãos. Não, por isso que eu me coloquei à disposição que, independentemente da medição, da agremensura, a gente pode fazer com que venhamos aprovar a desafetação da área, já para acelerar, e eu sei da importância da medição também para que haja a resolução do projeto, para que eles possam também buscar os recursos para a construção. Estaremos sendo parceiros e podem contar conosco e dizer que Caxias do Sul realmente esteve em algum momento sem um direcionamento, mas se nós pararmos para fazer uma autoanálise,
ela realmente vem demonstrando aonde ela quer chegar. E é isso que nós precisamos colocar aqui em pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Marisol Santos. Senhora. Sem problemas. Vereador Fiuza.